Olá, gente! Quem é que não fica de queixo caído com a flor da Amaryllis, né? É uma coisa espetacular, gigante, que simplesmente rouba a cena em qualquer jardim. Mas vamos combinar. Às vezes ela é um pouquinho teimosa para dar flor de novo. Se por aí ela só floresceu uma vez e depois nunca mais, então olha, este guia vai resolver esse mistério. Essa é uma história super comum. No primeiro ano, a planta dá aquele show, é uma maravilha. Mas aí, no ano seguinte, silêncio, nada. Parece até que ela entrou de greve, né? Se isso já aconteceu, saiba que não é um caso isolado, viu? É uma frustração bem normal. Mas a ótima notícia é que tem solução, e é mais simples do que parece. E o segredo todo está aqui, ó, no coração da planta. O ponto principal é que a Amaryllis não vive no nosso ritmo. Ela tem o tempo dela, que é o tempo do bulbo. Quando a gente entende esse ciclo, a gente destrava o potencial para ter flores maravilhosas ano após ano. E é exatamente isso que a gente vai fazer junto hoje. Vamos lá. Então, para a primeira parte, que é o grande pulo do gato. Tudo, absolutamente tudo no cultivo da Amaryllis gira em torno de entender e, claro, respeitar o ciclo de vida do bulbo. Não é só sobre jogar água e deixar no sol, é sobre dar o estímulo certo na hora certa. A melhor forma de pensar no bulbo é como se ele fosse a bateria recarregável da planta. É isso mesmo. Durante uma parte do ano, todo o trabalho das folhas é para encher essa bateria de energia. E aí, na outra parte do ano, a planta gasta toda essa energia guardada para, explodir em flores. Por isso que um bulbo gordinho, pesado e saudável é promessa de flores espetaculares. E como é que essa bateria funciona? Basicamente em 4 fases muito claras. Primeiro vem a brotação, que é quando as folhas aparecem com tudo para captar a luz do sol. Logo depois vem a fase de engorda, que é quando toda essa energia vai lá para o bulbo. Aí, claro, a tão esperada floração, o grande show. E por último, mas super importante, a dormência. Um descanso merecido e obrigatório para o ciclo recomeçar com força total. Se a gente pular ou atrapalhar uma dessas fases, já era. Compromete o resultado final. Ok, agora que a teoria do ciclo está clara, vamos para a prática. Como é que a gente dá para a Amaryllis exatamente o que ela precisa? São 3 pilares: luz na medida certa, a rega correta e a terra perfeita. Se a gente acertar nesses 3, o sucesso está praticamente garantido. Primeiro pilar, luz. A Amaryllis ama luz. É o combustível para a fotossíntese que vai, lembra, encher o bulbo de energia. O cenário ideal é aquele solzinho gostoso da manhã, que é forte, mas não chega a queimar as folhas. Um sinal clássico de que está faltando luz é quando as folhas ficam muito compridas, fininhas e com um verde meio pálido, sabe? É a planta esticando o pescoço pedindo mais sol, por favor! Agora, a terra. Anota aí, o pior inimigo de um bulbo de Amaryllis é ficar com o pé na água. Ele apodrece com uma facilidade incrível. Por isso o substrato tem que ser bem leve, fofinho e o mais importante de tudo, com uma drenagem excelente. Essa mistura que está na tela é fantástica. A areia e a casca de pinos são seguranças que garantem que o excesso de água vá embora, deixando o bulbo seguro e respirando aliviado. E por falar em água, a rega muda da água para o vinho dependendo da fase da planta. Quando ela está cheia de folhas, crescendo, ativa, ela precisa de regas mais regulares, para a terra ficar sempre levemente úmida. Agora, quando ela entra em dormência e perde as folhas, a necessidade de água despenca. A rega fica bem espaçada, é só para a terra não virar um torrão seco. Regar demais na dormência, gente, é o caminho mais rápido para dar adeus ao bulbo. E aqui, ó, uma regra de ouro na hora do plantio, representada por esse número, 1/3. Na hora de colocar o bulbo no vaso, nunca, jamais enterre ele por completo. O certo é sempre deixar 1/3 dele, o pescocinho, para fora da terra. Isso ajuda na ventilação e evita o acúmulo de umidade ali no topo, que é a principal causa de podridão. E aí, essas dicas estão ajudando a clarear as ideias? Se a resposta for sim, que tal deixar aquela curtida? Ajuda demais o canal Jardim Verde a saber que esse conteúdo está sendo útil e dá aquele gás para a gente continuar produzindo mais guias completos como este. Muito bem, a planta já tem luz, água e uma casa confortável. Agora vamos falar da comida, daquele combustível extra que vai garantir uma floração de cinema. A adubação é o que vai, digamos, turbinar o armazenamento de energia no bulbo. E assim como a rega, a adubação também acompanha as fases da planta. Não é sempre a mesma coisa. Durante o crescimento das folhas, o foco é nitrogênio, para ter uma folhagem bem verde e forte. Um pouco antes de florescer, a gente muda o foco para fósforo e potássio, que são os nutrientes que dão força para o bulbo e para a flor. E depois da floração, um adubo mais equilibrado, para ajudar a planta a se recuperar. E para não ficar só na teoria, aqui tem uns exemplos bem práticos.
Para a fase de crescimento, um NPK 10-10-10 ou um adubo orgânico como humus de minhoca são ótimos. Na pré-floração, um NPK com mais fósforo, tipo o 4-14-8, ou a clássica farinha de ossos, são perfeitos. E para a recuperação pós-florada, um bom composto orgânico já resolve a vida dela. Mesmo com todo esse cuidado e carinho, né? Às vezes uns probleminhas aparecem. Mas calma, sem pânico. Vamos ver agora como identificar e combater as doenças mais comuns da Amaryllis, para proteger nosso investimento de tempo e dedicação. Vamos começar com a campeã de reclamações. Se de repente começam a aparecer umas manchas ou umas listras meio avermelhadas nas folhas, ou até na haste da flor, esse é um problema super comum. É a famosa mancha vermelha. Ela é causada por um fungo e os sintomas são bem fáceis de identificar. São essas manchas vermelhas que podem surgir em qualquer parte da planta. Se não cuidar, elas podem se aprofundar, virando tipo umas feridas, e podem até fazer as flores nascerem deformadas. Mas a boa notícia é que tem controle sim. E o controle é simples. Dá para fazer de forma orgânica. Primeiro passo, com uma tesoura limpinha, corte e jogue fora todas as partes que estiverem muito manchadas. Onde foi feito o corte, a gente aplica canela em pó, que é um fungicida natural maravilhoso. Se o ataque foi feio no bulbo, vale a pena tirar ele da terra, limpar e deixar secar por um dia antes de plantar de novo. E claro, melhorar a circulação de ar onde a planta fica ajuda muito a prevenir que o fungo volte. E só para reforçar, outro problemão é a podridão do bulbo. E aqui não tem mistério. A causa número 1 é água demais. Terra encharcada é um convite de festa para os fungos que causam apodrecimento. Então, na dúvida, é sempre melhor errar para menos água do que para mais. E olha, se esse nosso passo a passo está sendo útil, que tal se inscrever aqui no Jardim Verde? É o melhor jeito de não perder nenhuma das nossas dicas para ter plantas cada vez mais incríveis. A inscrição é o maior incentivo que a gente pode receber. Ufa! Passamos pelo ciclo, pelo cultivo, pelos problemas. Agora vamos amarrar tudo isso. Vamos fazer um resumão final do que é essencial para garantir que o espetáculo das flores se repita no ano que vem, e no outro, e no outro. Então, as regras de ouro são: primeiro, respeitar a dormência. É sagrado. A planta precisa desse descanso. Segundo, nada de cortar as folhas verdes. Elas são a fábrica de energia. Só pode tirar quando elas secarem por completo. Terceiro, adubar na fase de crescimento para recarregar a bateria do bulbo. E quarto, dar a ela o máximo de sol possível, de preferência o sol da manhã. No fim das contas, é isso. Cultivar Amaryllis ensina a gente a ter paciência, a observar. É uma planta que recompensa e muito quem entende e acompanha o ritmo dela. Não é sobre forçar a natureza, é sobre dançar conforme a música dela. E aí, depois dessa nossa conversa, a Amaryllis parece menos complicada? Espero que este guia tenha ajudado de verdade. Se ajudou, que tal compartilhar com mais gente que também ama plantas? E conta pra gente aqui nos comentários, qual é a próxima planta que a gente deveria desvendar juntos? Muito obrigado pela companhia e até a próxima!